Desde seu lançamento em 2010, o Kinect trouxe uma proposta revolucionária, pelo menos na teoria, ao mercado de consoles, marcando uma nova era na diversificação entre o jogador e o videogame. A ideia inicial era para ser desenvolvido um acessório para o Xbox 360, onde utilizava uma combinação de câmeras RGB, sensores de profundidade e microfones para captar, obviamente, movimentos e comando de voz, eliminando a necessidade de controles tradicionais, como o próprio controle de Xbox mesmo. Essa tecnologia permitia que o corpo humano se tornasse o controle. Diversos jogos aproveitaram do potencial inicialmente do Kinect para explorar diferentes tipos de gameplay. Alguns exemplos que eu posso dar é o Kinect Adventures, um dos mais populares na verdade, e diversos outros jogos de franquias muito mais diversificadas. Porém, nem todos os jogos conseguiram atingir o equilíbrio entre a diversão e funcionalidade técnica. Na verdade, tecnicamente, nenhum jogo do Kinect conseguia esse feito. E é exatamente nesse contexto que surge Dragon Ball Z Kinect, um jogo que tentou capturar o sonho de muitos fãs da franquia, a possibilidade de se tornar um verdadeiro Saiyajin, mas é só no papel mesmo. Carrega o Kid! Hey guys, I'm back, e você tem que admitir que você tinha esse sonho em meados de 2010 a 2015, ou até hoje se duvidar. Mas assim, ser um Saiyajin não é tão divertido quanto parece. No Dragon Ball Kinect, para podermos ser um personagem dentro do jogo, é óbvia a necessidade do uso do Kinect, e como eu disse anteriormente, era considerado uma das tecnologias mais avançadas no momento de seu lançamento, junto com o Xbox 360. E apesar de hoje o Kinect não ser tão impressionante quanto já foi, na época era uma coisa muito foda e que poucos podiam ter nos seus consoles. O Kinect apresentava aquelas 4 funcionalidades principais, que teoricamente deveria aprimorar a jogabilidade e a experiência geral nos jogos de Xbox, mas como previsto, não foi o que aconteceu. Eu comecei a jogatina assim e terminei assim. Bom, podemos começar comentando um pouco sobre a apresentação desse game pro jogador, que é medíocre. Eu fiz toda a campanha em live junto com vocês, e aliás, muito obrigado a todos que participaram. Por lá vocês acompanharam como foi a insanidade que era simplesmente passar da tela de título. Não foi impossível, na verdade é simples até demais, mas o problema é a falta de localização que esse game tem. Eu tô falando justamente de uma simples tradução em português. Mas Ryder, você é muito frouxo, qualquer jogo é jogável sem qualquer tradução. Sim, isso é totalmente verdade, tanto que eu zerei esse jogo só usando meu conhecimento básico de inglês, que eu já adianto que não é muito, mas eu fiquei quase 1 hora configurando o Kinect, achando que era ele que estava atrasando meu progresso, quando na verdade era simplesmente levantar as mãos como a Genkidama que o jogo em si iniciava. Mas ok, eu passei da tela de título e segui para fazer o modo história. No menu do game temos as seguintes opções: modo história, Score Attack, que é o modo história, mas você tem que derrotar os inimigos mais rápido, o leitor de card, sessões de conquistas, opções e Special Move. Esse Special Move é o filme do Bardock que ele vira Super Saiyajin. Então assim, inútil pra um caralho, mas não deixa de ser interessante e curioso. Por que curioso, você me pergunta? Bem, esse jogo basicamente foi um gancho para que pudesse anunciar não só o jogo, mas como o OVA também, onde curiosamente foi esse o primeiro e único jogo por muito tempo onde tivemos um Bardock em Super Saiyajin jogável. Mas enfim, para poder selecionar cada sessão é necessário mover as suas mãos para que o Kinect possa reconhecer e aí sim arrastar e selecionar a opção desejada. A ideia é boa, mas a execução beira a mediocridade. Você mal consegue selecionar realmente o que você quer, além de você para voltar tem que usar a mão esquerda, bugando muito sua coordenação motora na hora da jogatina. No canto superior direito nós temos um mini scouter que mostra o identificador do seu corpo, e ele basicamente vai ser um alerta, além dos pop-ups na tela, se você está ou não enquadrado no sensor do Kinect. Além de termos isso durante toda a gameplay, esse enquadramento sinceramente é um lixo, até porque todo e qualquer movimento fica muito limitado pela falta de reconhecimento do jogo com os comandos, porque não adianta o Kinect identificar suas mãos socando, sendo que a leitura do jogo em si atrapalha mais do que o necessário e não capta o movimento. Mas bom, antes de irmos pro modo história, vamos falar um pouco de como a jogabilidade dessa bomba consegue estressar até aquele player mais compreensível. No jogo as batalhas são apresentadas sempre na visão em primeira pessoa e claro, em um ritmo mais lento. Isso foi justamente feito para que o jogador consiga fazer os movimentos do golpe desejado ou desviar da investida do adversário. Só que para surpresa de 0 pessoas, toda a feature de esquiva e defesa nesse jogo simplesmente não existe. De todas as funcionalidades que o Kinect apresenta, o microfone é a única que não tem funcionalidade prática na gameplay, já que todo o resto, como a câmera e o sensor de profundidade, são os únicos necessários para proporcionar uma experiência minimamente funcional pro jogo. Só que infelizmente, por conta de alguma limitação que nem Deus sabe qual é, o jogo tem dificuldades graves com hitboxes e responsividade. As hitboxes, para quem não sabe, são as áreas que determinam se um golpe atinge ou não o oponente. E bom, nesse jogo elas não registram os movimentos de forma precisa. Além disso, a responsividade do Kinect é muito lenta, chegando a atrasar o registro dos socos que você dá em até 2 segundos. Pode parecer pouco, mas esse atraso de 2
segundos compromete muito a dinâmica do jogo, e por ser um jogo de Dragon Ball, depende muito da sua velocidade e principalmente do tempo de resposta do Kinect. Mas vamos por partes. Para executar golpes ou ataques de Ki no jogo, você precisa socar, entre aspas, em direção ao Kinect, que o sistema vai analisar e realizar a ação. Eu digo socar entre aspas porque o jogo claramente te aconselha a socar quando precisa socar, e quando for disparar energias, faça a mesma coisa, mas com a mão aberta. O único problema, se é que eu posso chamar de problema em si, é que você pode executar qualquer um desses movimentos para poder realizar qualquer um desses comandos. O que eu tô querendo dizer aqui é que esses ícones na tela dizendo que você tá fazendo estão totalmente errados, e você simplesmente pode só socar a tela ou dar palmadas no ar que vai dar a mesma coisa. Os golpes especiais como Kamehameha, Makanko Sapo, Mazenko e afins só podem ser feitos com a quantia de Ki nessa barrinha aqui na esquerda, sendo o primeiro ataque com 5 barras de Ki e o outro totalmente completo. Para carregar o Ki é simples, é só fazer essa linda pose aqui. Isso se o jogo quiser reconhecer sua pose, até porque mesmo você mantendo ela e ficando imóvel para que ela continue carregando, o jogo parece que fecha os olhos e finge que você tá ali rebolando e perdendo seu tempo. Bom, o segundo ataque é praticamente impossível de fazer com maestria, já que o inimigo tem literalmente a armadura do Broly no Tenkaichi 3, e quando não tá na sua cola te enchendo a porrada, ele não para de spamar Ki Blasts que arrancam mais a vida que um ultimate na sua cabeça. Para você tentar executar qualquer tipo de ataque, se você levar dano, a sua barra de Ki vai diminuir. E o problema de fazer o último ataque, que com 10 barras de Ki carregadas, você simplesmente não consegue, porque toda hora o inimigo tá te batendo, seja com golpes ou até mesmo com ataques de Ki, que arrancam muito a vida. Eu tive uma luta insuportavelmente difícil com o Cell usando o Vegeta, e eu não tô nem zoando. Eu comecei a luta com 45 mil de vida com Vegeta e o Cell lutando com 60, o que na teoria era pra ser bem de boa, já que no anime o Vegeta era sim muito mais forte que o Cell, e bom, por muito mesmo. Mas assim, o cacete que eu tomei não tá escrito. A minha vida tava por um fio e eu quase tive que recomeçar a luta, além de minha lombar que não tava muito legal. Falando em vida, ao lado da foto de perfil do personagem jogável, seja o seu ou da CPU, o número aleatório jogado ali, que só vai caindo ao longo do tempo de quanto mais você apanha, é a sua vida. Explicar sobre como os combos funcionam nesse jogo é complicado, já que pelo menos eu não vi combinações ou coisas que funcionam para que a sua gameplay varie. Todas as lutas vão ser repetitivas porque todas as lutas possuem os mesmos movesets, só mudando a pose das skills que você vai fazer, que pasmem, é muito difícil de se executar, porque bom, o jogo não reconhece 100%. O jogo também possui uns Quick Time Events, digamos assim, após os mini combos de socos no oponente, movimentos aleatórios nas lutas e usando com Rush. Existem outros Quick Time Events que geralmente são mais simples, que consistem em só abaixar ou socar pra esquerda ou direita. Isso normalmente acontece quando você luta com bosses. Sinceramente, com todos esses perrengues que eu comentei aqui, eu senti muita falta de um botão restart pra poder recomeçar a partida, porque quando eu tava quase morrendo, de forma injusta pra ser claro, eu tinha que pausar o jogo, ir lá no menu de volta e só assim selecionar a fase de novo pra poder jogar. E bom, como eu disse antes, o menu desse jogo não facilita muito por causa do Kinect. Comentar sobre os gráficos é algo muito chover no molhado, porque é só comparar esse jogo com o Ultimate Tenkaichi, que era o último jogo lançado da franquia até então, e você percebe que os desenvolvedores literalmente pegaram os gráficos, modelos e cutscenes desse jogo e exportaram pra cá. Simples assim. O jogo não inova com gráficos cel shading, iluminação cartoon, nem nada disso. É mais do mesmo do que vimos no Ultimate Tenkaichi, mas aqui pelo menos a gente consegue jogar o jogo ao invés de só assistir cutscenes. Algo legal de se salientar também é que o Ultimate Tenkaichi foi a base estrutural pra tudo nesse jogo. Como eu disse, os gráficos e modelos desse jogo foram Ctrl+C e V basicamente, mas a parte sonora é o que fecha o caixão aqui. Todas as músicas e efeitos sonoros foram retirados dessa carniça, ou seja, nada aqui possui originalidade e novidade além do Kinect. Mas Raider, e a história? Bom, na sua cabeça você pelo menos imagina algo decente e melhor, já que é a única feature que esse jogo precisava para manter esse jogo vivo, não é? O modo história é literalmente igual ao Ultimate Tenkaichi. Todas as cutscenes, batalhas, frases, movimentos, músicas, dublagens, tudo é igual. Então assim, dizer que esse jogo não foi feito com preguiça é sacanagem, porque não tem uma coisa boa aqui. A história segue a linha padrão, Saga Saiyajin, Saga Frieza, Saga Androids / Cell e Saga Buu. Com o único diferencial é que não temos algumas outras batalhas que deixariam o modo história maior, mas sinceramente eu prefiro e agradeço muito por esse jogo ser curto. No game, algumas batalhas chegam a ser estupidamente difíceis só pra aumentar o tempo de jogo, mas não existe cabimento pra passar tanta raiva e tempo jogando isso daqui. Além do modo história porco e nada chamativo, até porque é tudo igual, os comandos e repetições estragam a experiência jogando com o Kinect, porque uma hora ou outra você vai sentir seus músculos gritarem de dor e nem em pé você vai conseguir ficar mais. E assim, eu jogo bola todo final de semana, além de trabalhar carregando peso com CLT. Na minha cabeça, pelo menos ficar dando alguns soquinhos e pulinhos seria tranquilo, mas
pelo visto eu tava bem errado. Mas enfim, esse jogo também veio com algumas coisinhas adicionais bem interessantes na sua mídia física. Além do jogo, vieram algumas cartas com QR Code nelas. E esses QR Codes são na verdade uma forma de você usar o leitor do Kinect e desbloquear personagens dentro do game. Você deve estar se perguntando do porquê esses personagens não são desbloqueados em game, já que a gente faz a campanha de todos eles, bom, exceto o Bardo. E a resposta é bem simples. Por ser um game promocional, seria muito mais interessante você pegar os principais personagens da campanha e fazer um desbloqueio com esses cards, já que a ideia desde o começo sempre foi anunciar o filme do Bardock e por isso colocaram não só ele, como alguns dos melhores personagens aqui para se desbloquear. Além desses cards, veio também uma peruca de papel do Goku em Super Saiyajin. É uma edição tão engraçada que eu achei interessante se comentar aqui, já que você raramente vai encontrar alguém com um desses hoje em dia. É engraçado que o molde dela se parece muito, ou até mesmo igual, ao que temos sempre no Burger King quando algum filme famoso faz parceria com a loja. Aí você usa essa mini coronha de Super Saiyajin pra jogar. Quem sabe uma futura live eu não jogo esse jogo de novo com essa peruca. Enfim, desde já eu queria agradecer a todo mundo que fez um donate, participou e interagiu lá na live. Foi extremamente divertido e com certeza a gente vai ter bem mais experiências assim de novo. Se você tiver alguma sugestão de outro jogo de Kinect pra gente testar, comenta aí que com certeza eu vou jogar lá no canal de lives e quem sabe eu não faço uma review sobre ele. Eu já tô pensando em fazer isso com Sonic Free Riders, então fica de olho lá. Bom, me segue no Instagram e no Twitter, ultimamente eu tô interagindo bastante com vocês por lá, e entra no server do Discord que tá aqui na descrição. Por lá vocês podem me mandar fanarts como essa que estão aparecendo aqui na tela e bater um papo comigo e com o pessoal de lá. Mas é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo, deu um trabalhão pra produzir ele, então se não for pedir demais, deixa o like que vai ajudar muito, além do hype que dá uma forcinha também. De qualquer maneira, vejo vocês em um próximo vídeo e até mais.